microfones são muito desagradáveis, que eu só não consigo ter audiência e ter aqui um monitor na frente. Vamos tentar gerir a coisa de lado. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. João Massano, por me convidar a estar aqui. Com muito gosto estou, mas se calhar não deviam ter convidado. Por várias razões, e uma delas, e sobretudo a principal, é que eu não sei deste tema. Portanto, não sei muito bem do que vou falar. E disse isso ao Dr. João Massano, portanto, a culpa é dele. E na altura tentámos ao telefone encontrar um espaço, o que é que podia ser interessante aqui nesta sala a abordar, e falámos dos dados, da proteção de dados, da necessidade de ter dados, de que as empresas têm dados, e surgiu este título, é que de facto é perigoso ter dados hoje em dia. É perigoso ter dados pessoais hoje em dia, porque correm-se muitos riscos. E a meio da conversa surgiu a frase, recorrendo ao rifão popular, e pronto, e foi a única coisa que eu soube arranjar para esta apresentação. Quem anda à chuva molha-se em matéria de dados e em matéria de proteção de dados, claramente. E molha-se porque todos temos noção, não é preciso dos slides, tenho de ver aqui, desculpem, vou ter de girar. Todos temos noção do que é estar online hoje em dia. Que toda a gente hoje em dia está online. Naquela previsão que está no ecrã, que diz que 91% de todos nós vai estar na internet daqui a 2 ou 3 dias, eu acho que peca por defeituosa, porque hoje em dia estamos todos, mesmo miúdos mais pequenos, e sei do que falo nessa parte. E creio que a generalidade de vós saberá do que fala nessa parte. Mesmo miúdos mais pequenos hoje em dia estão na internet, e quanto aos idosos, já foi tempo em que não estavam na internet. Claro que já estão na internet hoje em dia. Mas, além do mais, não é só a questão de estarmos na internet, é o tempo que passamos. O tempo que passamos na internet, o tempo que passamos online. E porque passamos esse tempo online, corremos riscos, pomos a jeito. E é natural que depois, nesse contexto, surjam situações como esta, em que se suspeita que uma determinada empresa utilizou dados de portugueses para não se sabe bem o que é. Estou a falar pela imprensa como qualquer de vós poderia falar numa pesquisazita e encontrava estes slides todos na internet. Aliás, foi o que eu tive de fazer, porque não sei do assunto, tive de andar à procura na internet. Fui à Wikipédia e depois descobri uma série de coisas. Mas este número de portugueses que podem ter sido, deixem-me dizer assim, apanhados na rede, e no caso da rede até é apropriado, porque a internet é uma rede, não é comparável com o número de pessoas a nível global. Fala-se em 87 milhões de utilizadores cujos dados pessoais foram utilizados por uma empresa para propósitos que sérios não podem ser. É o que dizem os jornais, não faço ideia. Agora, vamos tentar perceber um pouco o que está por trás deste fenómeno. O Facebook é algo o Facebook é o fenómeno que está por trás deste caso. O Facebook é algo que é familiar a toda a gente. Provavelmente esta página é uma página da internet, provavelmente familiar a 90% da sala. Vamos fazer uma sondagem. Quem na sala não tem Facebook? Uau, fantástico. Parabéns a essa parte da sala que não tem Facebook. Agora, outra sondagem que pode ser interessante. Quem na sala fechou o perfil do Facebook depois desta situação? Bravo. Há muitas outras pessoas que o fizeram também. Agora, obviamente eu não estou a fazer valorações quanto a ter ou não ter, quanto a fechar ou não fechar. Porque o Facebook é algo que chegou para ficar, pelo menos para já. Vários fenómenos internéticos chegaram e, tão depressa como chegaram, desapareceram. Alguém ainda se lembra de uma rede social que se chamava MySpace? É quase tudo gente tão jovem como eu. Que é uma coisa do passado. Ou i5. Mas 90% da sala, que é a miudagem, que não é só estagiária, já passou, mas eu digo miudagem, que eu já sou um bocado velhote, não se lembra, porque são fenómenos que se evaporaram. O Facebook não parece ser o caso. E ir ao Facebook hoje em dia é algo recorrente, é um sítio onde vamos procurar informação, é a informação que nos entra pelos olhos, que nos entra pelo ecrã. Agora, questão. Estas imagens que são postas no Facebook, não gostei da prestação do Ronaldo neste último jogo de anteontem. Nada mesmo. Não é uma questão do Real Madrid, porque Real Madrid ou Liverpool ganha quem ganhar, a questão não é essa, é que o Ronaldo precisa de estar animado para o nosso jogo da seleção, para os nossos jogos da seleção de verão. Estou muito preocupado com esse tema. Se ele não ganha a Champions, fica francamente em baixo. Bom, o tema não é esse. Estas imagens que estão no Facebook, estas imagens que são postas no Facebook, que são postadas no Facebook, como hoje em dia se diz, estes textos que são postos no Facebook, são ficheiros, não é? São ficheiros informáticos, tal como nós temos fotografias no nosso telefone ou no nosso computador, também há ficheiros que são postados no Facebook. Alguém faz a mínima ideia de onde estão esses ficheiros alojados? Porque no meu computador não estão de certeza, porque eu posso ir ao Facebook no computador, ou no telefone, ou num portátil, ou num tablet, ou
num computador qualquer de qualquer pessoa. Portanto, não estão no meu computador. Alguém faz a mínima ideia? Se alguém faz a mínima ideia, pode... Diga, por favor. Irlanda, servidores do Facebook. Eu fui ao Google e descobri que a sede do Facebook... Bem, não precisa dizer, toda a gente sabe, não é? Que a sede do Facebook é no célebre Silicon Valley, num sítio que se chama... A colega está a falar na Irlanda, não é? Também falou na Irlanda. Este edifício fica numa cidade no norte da Suécia. Acho que cidade é exagerado porque eu vi na internet nas fotografias, era mais para vila, talvez até aldeia. Mas nunca fui lá. Portanto, um sítio muito pequeno, no norte da Suécia, que se chama Luleå. E este sítio, se fizerem uma pesquisa vão verificar que de facto é um sítio pequeno. Este sítio tem um parque de servidores onde os engenheiros do Facebook têm de andar de bicicleta, porque de facto é muito grande. E neste sítio, no norte da Suécia, está alojado o conteúdo dos clientes do Facebook para a zona da Europa, Médio Oriente e África. E porquê que é na Suécia? Por uma razão muito simples. É que 10% da energia consumida por estes servidores é arrefecimento e, se calhar, na Suécia basta abrir a janela e... sobretudo no inverno, e poupam logo 10% de energia elétrica. Bom, agora... temos que coincidir numa reunião com uma colega sueca e falámos neste tema. Ela disse, na Suécia? E porquê é que eu sou procuradora na Suécia, sou a última a saber? Bom, quando a abordagem é destas eu não digo mais nada. Agora, esta questão traz-nos problemas muito sérios. Problemas muito sérios. É que se os dados estão na Suécia, mas como a colega aqui da frente dizia, são geridos por uma empresa na Irlanda, por sua vez pertence a um grupo que tem sede na Califórnia, temos aqui questões jurídicas muito complexas de gestão de dados, pela deslocalização, porque além de mais os clientes são portugueses, pelo menos aqueles aqui na sala que têm Facebook, provavelmente são, se alguém tem nacionalidade de outro país, bem, também não é relevante para o caso, são clientes portugueses, estão em Portugal, estão a utilizar o Facebook em Portugal, para prosseguir propósitos que têm que ver com a vossa atividade pessoal ou profissional, ou o que for, em Portugal. Este é um dos aspectos que gostava de sublinhar no que respeita aos dados. Outro aspecto, a propósito de empresas, esta estatística diz que 2/5 das empresas do Reino Unido tiveram problemas de segurança. Esta outra diz que 1/4 das empresas portuguesas tiveram problemas de segurança informática. E esta outra diz que uma boa parte é dos trabalhadores. Também já cá faltava, não é? Quando as empresas têm problemas, já cá faltava a notícia a dizer que o problema é dos trabalhadores. E aqui diz que é dos trabalhadores pelo seguinte, porque 17% das pessoas cai em conversinhas que lhes chegam pela internet, como esta, por exemplo, engenharia social. Esta é uma mensagem, estou certo que a generalidade de vós já recebeu mensagens destas. Provavelmente o filtro anti-spam põe-as na pasta de spam ou eliminas mesmo. Mas se tiverem um Gmail, por exemplo, se forem ver a pasta de spam, seguramente que já receberam mensagens destas. São mensagens fraudulentas, daquelas que nós recebemos e que nos dizem a sua caixa de correio chegou ao limite, carregue aqui que é para aumentar, ou para validar, ou para ter um código qualquer. Se carregarem, eu neste caso carreguei. Mas sabia o que estava a fazer. Porque eu também preciso de alguns slides para apresentações deste tipo, porque é mais fácil visualizar do que explicar. Carreguei e aconteceu que fui ter aqui um servidor qualquer de webmail, felizmente não era o meu, e portanto não caí na conversa, porque estas mensagens são mandadas para milhões de pessoas e lá no meio há de haver uns milhares que usam este serviço de webmail e pronto, dentro desses milhares há de haver pelo menos meia dúzia que vão fornecer as credenciais aos bandidos. E aí começa a chuva a molhar. Quem anda à chuva molha-se. Aí, se nós damos a password ao bandido, começa a haver problemas de confidencialidade, porque o bandido vai aceder ao nosso correio eletrónico, aos dados que nós transferimos pelo correio eletrónico. E quem sabe mesmo à nossa intranet, porque às tantas usamos a mesma password para a intranet da empresa, ou do escritório, ou do serviço, seja o qual for. E aí, de facto, quem anda à chuva molha-se e pode sofrer problemas. Mas a chuva pode ser pior. Pode ser pior, porque podemos
sofrer outro tipo de vulnerabilidades. E aí muda um bocadinho o tom. Quem anda à chuva molha-se e quem tem dados alojados em suportes informáticos pode, com frequência, sofrer ataques informáticos deliberados para o prejudicar. Estou certo que já todos ouviram falar neste tipo de ataque que está ali referenciado como DDoS. Distributed Denial of Service. Um ataque distribuído. O que é isso? Vulgarmente chama-se, nos jornais é isso, mandar abaixo um site. Tornar um site não acessível. O que pode ser dramático numa perspectiva de dados, não tanto dados pessoais, mas dados de outra natureza, se, por exemplo, o site em causa depender de estar online para vender. Para vender, não só vender coisas, como no LX, ou no eBay, ou na Amazon. Não é só para vender coisas, pode para vender serviços, por exemplo. Para disponibilizar informação a clientes, por exemplo. Agora, a chuva pode tornar-se uma chuvada. Estou certo que se recordam da visita do Papa Francisco do ano passado. Nesses mesmos dias, ocorreu um ataque devastador pela Europa. Um ataque de ransomware. O que é ransomware? Quem já sofreu, lembre-se, e eu espero que a generalidade de vós não se lembre, porque este ataque é muito mau. Quem já sofreu este ataque, lembra-se de ter visto assim um monitor mais ou menos deste género. Este ataque não foi de maio do ano passado, da visita do Papa Francisco, isto foi de outubro, creio eu, e chamou-se Coelhinho Mau. E era mesmo muito malandreco, porque, tal como todos os ataques de ransomware, o que fazia era, quando carregamos no link que nos vem por mail, ou quando acedemos a uma página, aparece este monitor e lá se foram os nossos dados. Porque o monitor diz, eu sou um coelhinho mau, agora para ter os seus dados vai ter de me pagar. E tem aqui um contador, que normalmente é posto em contagem regressiva. Neste caso já só faltavam 41 horas. No ano de 2017, isto aconteceu com grande violência em maio, com um fenómeno que se chamou WannaCry, a que os jornalistas deram logo uma tradução muito simpática, que foi até choras. A sério, eu ouvi isto no jornalista. Depois, em junho, teve uma repercussão que se chamou Pétia, ou non-Pétia, não sabia bem o que é que era, e finalmente, em outubro, este Bad Rabbit. Agora, não são só os vossos computadores, dos vossos escritórios ou das vossas clientes que sofrem este tipo de ataque. Esta notícia do Público dizia que a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, não sei se alguém conhece, eu não conheço, mas conheço de ser a sede da Coca-Cola. E, além de mais de ser talvez o maior aeronáutico dos Estados Unidos, uma cidade grande, em todo caso, muito grande em todo caso, a Câmara Municipal, o City Hall, seja o que for, ficou bloqueado por um ataque desses. Não foi o único. Agora esta notícia tem menos de um ano, meio ano. Aliás, já está para aí a data. Um hospital americano que ficou sem ficheiros de clientes. Não ficou sem eles. Eles estavam lá. Todos os dados dos clientes do hospital estavam lá. Mas o hospital não conseguia aceder. E só conseguiu aceder quando pagou um resgate. E teve sorte. E teve sorte porque pagou um resgate de $55 mil, porque dizem as estatísticas que a pequenas e médias empresas na Europa é extorquida por esta via. Não consigo ler este número. 71 milhões de libras inglesas por ano. E pior que isso, só metade de quem paga é que recebe. O que, aliás, é bom sinal, porque há pouco tempo era bem menos. Os criminosos começam a ser gente mais honesta. Paga-se, mas depois dão a chave de desencriptação dos dados. Como dizia o Ricardo Araújo Pereira, assim vale a pena. Com criminosos destes vale a pena, porque, pronto, paga-se, mas a pessoa recebe os dados na mesma. Quem anda à chuva molha-se e pode atingir depois níveis de trovada. Níveis de trovada mesmo. Estou a passar o tempo, prometo ser breve. Níveis de trovada mesmo. Níveis de trovada quando quem tem dados, as empresas que têm dados, os escritórios que têm dados, os serviços que têm dados, sofrem ataques de phishing ou de injeção de SQL, de código SQL, a chamada SQL injection. O phishing, gostava de chamar a atenção para o phishing. O phishing, que provavelmente muitos de vós ouviram falar, talvez nem todos tenham uma noção muito rigorosa, parte sempre de um engano por via de um e-mail que nós recebemos e que nos induz a fazer alguma coisa, sobretudo a carregar num link ou a aceder a uma página, e depois descarrega no nosso computador ou no nosso servidor algo que nós não queríamos. E até queríamos mesmo não ter. E até pagávamos para não ter. E uma boa parte das vezes pagamos mesmo para remover. Esta notícia, se por um lado
é catastrófica, por outro lado é extremamente otimista, porque diz que 91% destes casos começam com e-mail. É catastrófico, porque quer dizer que 91% dos ataques informáticos a dados têm origem no e-mail que recebemos. Mas por outro lado é otimista, porque se tivermos noção, então em 91% dos casos conseguimos evitar os ataques a dados. Se tivermos noção que uma boa parte das situações tem origem neste tipo de situações de phishing. A generalidade das vezes conhecemos o phishing como phishing bancário. O phishing que tem visto a obter as nossas passwords de bancos, para depois os criminosos irem ao nosso banco, com as nossas credenciais, que nós demos a um site falso, e depois vão lá e levam o nosso dinheirinho para outras contas. No meu caso, que sou funcionário público, ainda tinham que pular dinheiro, coitados, nesta altura do mês, mas no vosso caso, um auditório de ilustres e distintos advogados, estou certo que os criminosos fazem aqui uma boa colheita. Bom, como é que se processa o phishing? Como é que se processa o phishing? Mensagens deste teor. Se forem ao vosso Gmail, uma boa parte de vós provavelmente tem Gmail, mas mesmo nos meios profissionais isto também ocorre, onde receber mensagens destas de toda a natureza, de bancos, de serviços de pagamentos como o Visa, como o PayPal, de lojas online como o Apple Store, por exemplo, ou até do Facebook. O que acontece normalmente é que alguém vos suscita para carregar numa coisa, ver ou ir, pronto, e nós carregamos. E eu aqui também, mais uma vez, fui tonto e carreguei. E fui ter um site que prometia o que dizia, que era uma notícia muito interessante, uma atualização muito qualquer. Pimba! 2 segundos depois o meu antivírus disse-me, espera aí que este site, graças a Deus, eu tinha o antivírus atualizado. Felizmente tinha o antivírus atualizado, porque o antivírus do computador evitou que este vírus, seja lá ele qual for, não faço ideia, descarregasse, só por eu ter ido a um site, descarregasse qualquer coisa no meu computador. Coisa essa que podia perfeitamente ter aberto uma porta para os bandidos acederem ao meu computador, ou se eu tivesse estatuto de administrador da rede, aos dados do meu servidor, e aí então era a borrasca total, porque o pirata ficava a saber o que eu tenho nas minhas bases de dados. E isto não é uma situação de cenário. Não é uma situação que aconteça com quem tem um computador que comprou em segunda mão no OLX e que já vem lá com uma série de coisas que não devia vir, que não tem orçamento. Não. Isto tem acontecido com pequenas empresas de vão de escada e com muitas outras empresas que não são de vão de escada. Esta notícia francamente assusta-me quando uma empresa tecnológica, cujo objeto é a tecnologia, sofre uma quebra de segurança deste tipo e é obrigada a pagar para que não fossem revelados os dados dos clientes. Esta notícia, sim, é assustadora. É talvez a mais impactante dos últimos tempos, mas não é de forma nenhuma a única. Grandes empresas da cena internacional já tiveram problemas desta natureza. Em Portugal temos problemas desta natureza. Muitas outras vezes os problemas são mais circunscritos a questões mais pessoais e torna-se então esta borrasca um temporal total. E de facto, quem anda a chuva molha-se, torna-se um temporal total quando os dados que estão na minha base de dados, dados pessoais, dados de clientes, dados confidenciais, etc., quando eles são postos à venda, porque eu não paguei para os recuperar. E mesmo quando pago, quer dizer, eu não pago a ninguém, não tenho dinheiro, nem tenho dados, mas mesmo quando se paga, corre-se o risco de que esses dados sejam postos à venda. E existem dados à venda na internet. Dados pessoais, por razões pessoais, mas sobretudo dados que tenham alguma perspectiva de retorno para os piratas. Por exemplo, dados de cartões de crédito. Por exemplo, dados de cartão de crédito vendem-se na internet, ou em pacote, ou em listas, ou meia dúzia deles, o número de cartão e depois o código de segurança, todos conhecemos, que está na parte de trás e que permite, por exemplo, fazer compras online. E vendem-se conforme a credibilidade do banco, conforme o tipo de cartão. Como sabem, há países, por exemplo, os Estados Unidos, que ainda não têm aquele chip, só têm a banda magnética, em geral, e outros. Portanto, vendem-se dados de cartões de crédito consoante o tipo de cartão, que tem mais segurança ou menos, consoante o banco, consoante o emissor, porque disso depende também a credibilidade do cartão e a aceitabilidade do cartão nas compras online e offline. Vendem-se por cartão, vendem-se por listas, vendem-se em pacote, vendem-se em quantidade. Mas também se vendem na internet dados pessoais de acessos a contas de e-mail, por exemplo. Os piratas podem ter interesse em aceder a contas de e-mail.
Pergunto, mas porquê é que alguém há de querer aceder à minha conta de e-mail? Ui. Faço ideia o que tem nas vossas contas de e-mail, documentos confidenciais, por exemplo, contratos, por exemplo, negociações entre clientes, por exemplo, que podem ser muito valiosos. Aqui, de facto, chegamos ao temporal total. Agora, pergunta, mas como raio é que isto surgiu? Os carteiristas de há 20 anos, que agora também são uma espécie em vias de extinção, porque os carteiristas mudaram-se todos para a internet, não é? É muito mais fácil. Em vez de roubar uma carteira, podem roubar 300 mil ao mesmo tempo. Nem sequer têm de ver as vítimas, não têm de passar pelo suplício de entrar no elétrico 28, que aquilo anda apertado com os turistas, uma série de coisas. Bom, quem é esta gente? Os carteiristas, eu percebo, porque queriam ganhar a vida com menos esforço, ou sem esforço nenhum, era só o jeitinho. Quem é essa gente? Eu gostava de saber, porque é uma das minhas tarefas profissionais, precisamente tratar desta gente. Gostava de saber. De vez em quando vemos notícias nos jornais que falam em estatísticas da origem deste tipo de crime. Não sei se são verdadeiras. Esta é do Público. Esta outra é do El País, um jornal de referência também, que diz que a Coreia do Norte tem 6 mil hackers para provocar o caos nas redes. Não sei se é verdade. O que sei, e sim, é que podemos categorizar, mais ou menos, esta gente em 4 tipos de pessoas. E isto é importante para sabermos porque é que somos atacados e o que é que vai acontecer com os dados que alguém nos roubou. Primeiro, claramente temos de assumir que a cibercriminalidade, e também aquela que se dirige quanto aos dados, é esmagadoramente criminalidade organizada. Não são miúdos de vão de escada, aqueles teenagers que conhecemos dos filmes, com o chapéu virado para trás, de 300 kg de peso, a comer 4 hambúrgueres ao mesmo tempo, em frente de 4 ecrãs, a ver Coca-Cola às litradas. Isso já foi. E se calhar nunca foi. É claramente criminalidade organizada quem se dedica a este tipo de situações. O crime organizado achou que corria menos riscos na internet, que tem um mercado potencialmente inesgotável, à escala global. Portanto, de facto, o crime globalizou-se também, não foram só as empresas. O negócio globalizou-se. Este é o grande componente desta criminalidade, que não é o único. Claramente também temos de considerar os atores, aquilo que eu chamo os atores estatais ou estaduais, se quiserem. As pessoas que trabalham por conta de Estados. Não sei se são aqueles das notícias que estavam para trás, são notícias de jornal, mas claramente há Estados que têm ao seu serviço pessoas que se dedicam a este tipo de atividades ilícitas. Depois há 2 categorias residuais. Os hackers individuais, que são cada vez menos, cada vez mais inexperientes, cada vez mais tontos, talvez, porque gostam de fazer estas coisas. Gostam. For fun. E são cada vez menos e cada vez mais tontos porque a generalidade deles passaram-se para a categoria seguinte, que é dos profissionais do crime. Não tanto crime organizado, como redes, mas aqueles fulanos que vendem na internet, sobretudo na dark web, mas não só, encontram também na internet em fonte aberta, serviços criminais. Precisam de acessar uma conta do Facebook? É procurar na internet quem o faça. Internet aberta. Não é preciso ir à dark web. Bom, por último, é importante este assunto? Ou é um assunto que, pronto, está bem, já ouvi falar, eu agora vou pôr uma firewall no meu servidor e pronto, estou imune. Compro um antivírus, ouvi falar no antivírus, até vi um site que tinha um vírus e o antivírus resolveu, para que é que eu estou com mais preocupações? Esta notícia, que é recente, tem números que eu não consigo ler, quanto ao custo do cibercrime. E eu pus aqui neste texto para ver se é mais fácil percebê-los. 500 bilhões de dólares em 2014 e 600 em 2018. Bilhões de dólares. Nós diríamos milhões, milhares, milhões, 500 milhares de milhões, na nossa linguagem, mas é um número que eu não sei dizer, não consigo realizar a dimensão. A minha pobre mentalidade jurista não consegue atingir um número desses. Agora, o que sim sei é que tem de ser um número esmagador. E que é, sobretudo, composto por questões de propriedade intelectual, violação da propriedade intelectual e revelação de informação confidencial. Não serão só dados pessoais, mas também lá estarão, como também dados empresariais. Agora, quem pagou este dinheiro? Esta outra notícia, que é muito recente, esta notícia é de janeiro, diz que quem pagou foram 978 milhões de consumidores. O que quer dizer, assim a grosso, 1
em cada 7 de nós. Se na superfície terrestre vivem 7 mil milhões de pessoas, aquele número é quase 1.000 milhões, portanto, 1 em cada 7 de nós pagou aquele valor. Eu comecei com uma citação do rifoneiro popular português: quem anda à chuva molha-se. Acho que é uma boa referência, não me leve a mal pela grosseria desta expressão, mas gostava de terminar com uma referência oposta, otimista e não pessimista. Otimista porque, neste momento, este tipo de atividades começam a não ser tão eficazes, tão lucrativas e tão rentáveis. Começa a haver reações a nível global e também a nível português, e começa a haver eficácia na perseguição das atividades ilícitas a este propósito. E gostava de terminar com esta nota, e já agora com uma outra nota muito interessante, que não tem nada a ver com o assunto, mas que a mim me deixou extremamente animado. Com certeza já ouviram falar em impressoras 3D, aquelas impressoras que conseguem fazer um copo plástico, que tem a vantagem de poder fazer o copo aqui na minha frente, como eu gostava que fosse, com o logotipo do meu clube de futebol, ou da minha cidade, ou da minha universidade, assim, customizado, como dizem os ingleses. Parece que na Coreia do Sul estão a fazer isso para comida. Isto é, uma impressora 3D, que em vez de ter tintas, tem substâncias alimentares. Hoje apetecia-me um pato à pequinês. Tumba, só tem de escolher uma fotografia na internet e as substâncias e produz um almoço fantástico. Muito obrigado pela vossa atenção.